Você já sabe quais são os contextos que os testes psicológicos podem ser utilizados ou até como eles são utilizados? Será que é diferente na clínica, no hospital, na psicologia jurídica? Como é que acontece tudo isso? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima, seja muito bem-vindo aqui no canal e quero começar contando que vocês aqui do canal, que são tão especiais para mim, vão acompanhar aí um processo todo de adaptação na minha carreira. Teremos um baby por aqui, eu estou grávida, então já tem alguns vídeos que eu tenho gravado já sabendo, mas dessa vez eu resolvi contar para vocês. Então estamos tendo adaptações no cenário, porque o quartinho tá mudando, enfim, mas vou contando aí para vocês. Vamos direto ao que interessa aqui. Eu gostaria de já te mostrar a referência que eu tô utilizando. Vocês sabem que eu nunca venho aqui falar simplesmente das vozes da minha cabeça, eu sempre trago alguma referência e eu vou utilizar para esse vídeo e para mais alguns que eu tô preparando este livro aqui. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro que eu indico bastante para quem quer começar a estudar avaliação psicológica, para quem já conhece, já estuda, mas quer dar uma aprofundada. É um livro que ele traz então diversos contextos mesmo, várias coisas que embasam tanto aspectos teóricos quanto práticos da avaliação psicológica. E nesse vídeo eu tô me baseando no capítulo 4 desse livro. Vou colocando algumas fotos do capítulo para vocês irem acompanhando comigo, tá? Eu vou focar em uma tabela que tá na página 62. O que tem nessa tabela e por que eu escolhi ela para gravar o vídeo? Ela apresenta as 10 áreas da psicologia que são consideradas pelo SATEPS, o sistema que analisa todos os instrumentos que nós podemos utilizar dentro da nossa área. Ou seja, os testes que estão favoráveis no SATEPS são direcionados de acordo com essas áreas que estão apresentadas aqui nessa tabela. Então, vamos lá ao que interessa, que eu acho esse tema muito interessante e importantíssimo se você está aí começando sua atuação, se você já atua e gostaria de implementar aí a avaliação psicológica, que, ao meu ver, é fundamental na nossa atuação profissional. Começando pela psicologia clínica, que é a mais conhecida, tanto na utilização dos instrumentos quanto a área de atuação da psicologia. Mas como é que acontece o uso dos instrumentos dentro da clínica? O principal objetivo geralmente é o psicodiagnóstico, com o objetivo, então, de avaliar, de investigar diversas questões como o funcionamento cognitivo e emocional ou comportamental do sujeito, incluindo aspectos constitutivos, ou seja, que constituem o indivíduo, psicopatológicos e adaptativos. Na prática, gente, o que eu percebo? Quando chega um paciente, quando chega um cliente para nós e nós realizamos uma investigação, realizamos o psicodiagnóstico, é tão fundamental na nossa atuação, pensando em práticas baseadas em evidências, porque além de dar um norte para a gente fazer encaminhamentos para outros profissionais, entender a melhor forma de dar um suporte para esse paciente, a gente também entende o nosso plano terapêutico. A partir do psicodiagnóstico, muitas vezes a gente entende o que de fato vai ser nosso objetivo, qual de fato é aquela queixa, porque às vezes os pacientes chegam e eles não sabem de vocabulário mesmo, nomear exatamente o objetivo que eles estão procurando a gente. Muitos sabem, mas muitos também não têm ainda esse repertório, e é onde entra a importância da avaliação, tá? Então, olhando para a tabela, os objetivos mais comuns da avaliação psicológica dentro do contexto da psicologia clínica avalia o funcionamento cognitivo, emocional e comportamental com vistas ao encaminhamento terapêutico, estabelecimento de diagnósticos ou mesmo estabelecimento de um plano terapêutico. E as formas de aplicação, a da mais usual aí, é então a aplicação individual. Depois, nós temos a psicologia da saúde e a psicologia hospitalar. Os objetivos mais comuns da avaliação psicológica nesse contexto é que ele auxilia em diagnósticos diferenciais,
decisões referentes ao tratamento, avaliações pré-cirúrgicas e avaliação de prognósticos. Ou seja, nesse contexto, o maior objetivo mesmo é de compreender o significado da doença para aquele paciente. Isso traz, então, para a psicologia, né, esse olhar mais individualizado dentro de um contexto que tem tantas variáveis como o contexto da saúde hospitalar. Tudo isso auxilia a equipe no manejo com o paciente, apresentando ou excluindo hipóteses diagnósticas. É comum, nesse contexto, a realização de avaliações pré-cirúrgicas com o objetivo de analisar características emocionais e de personalidade do paciente. Terceiro, nós temos a neuropsicologia. E os objetivos mais comuns da avaliação psicológica na neuropsicologia é que ele auxilia na identificação de lesões cerebrais e no planejamento de intervenções de reabilitação. Também tem uma forma de aplicação mais usual, sendo a individual. O que significa a avaliação neuropsicológica, né? A testagem neuropsicológica? Muitos profissionais e muitas pessoas acham que ela é extremamente parecida com a avaliação psicológica tradicional, mas ela não é, ela é completamente diferente, até porque é uma outra área da psicologia, uma sub-área da psicologia, a neuropsicologia, tá? Então ela tem ferramentas, instrumentos e uma formação extremamente específica, que investiga principalmente habilidades de atenção, de percepção, de linguagem, de raciocínio, de abstração, memória, aprendizagem, habilidades acadêmicas, processamento de informação, visoconstrução, afeto, funções motoras e executivas e por aí vai. Próximo contexto é o contexto educacional. O contexto educacional tem como um dos objetivos mais comuns aí que avalia aspectos referentes ao contexto escolar e a realização, aptidão dos envolvidos, tais como a avaliação de desempenho escolar e da motivação acadêmica. Aqui a gente já consegue ter a utilização dos instrumentos tanto de forma individual quanto coletiva. Então, por exemplo, em salas de aula, onde você pode aplicar aí de forma coletiva algum instrumento. A investigação de altas habilidades ou de dificuldades de aprendizagem, áreas de leitura e escrita, de desempenho escolar, de aspectos afetivo-emocionais, habilidades sociais e por aí vai. A partir dessa sensibilidade desses profissionais que estão dentro das escolas, os psicólogos, os professores, os coordenadores, facilitar o encaminhamento para qual profissional e como, ajudar esse aluno da melhor forma. Então, olha como os instrumentos dentro de cada contexto têm um objetivo muito diferente, mas que ajuda a direcionar os próximos passos. E o uso dos instrumentos é exatamente para isso. Depois nós temos a psicologia forense, que é a psicologia jurídica. E um dos objetivos mais comuns, então, dentro dessa área, é que ela avalia aspectos psicológicos de presos, de pais que disputam a guarda, dos seus filhos e de situações envolvendo abuso. Aqui, as avaliações são de forma individual, não tem aplicação coletiva, pelo menos a partir da referência desse livro e de alguns outros artigos que eu já vi. Como, que acontece isso geralmente? Geralmente pode ser solicitado em questões relacionadas ao direito da família, em avaliação para o estabelecimento de guarda, de regulamentação de visitas, ou ao juizado da infância e da juventude, em avaliação de características psicológicas de candidatos à adoção, de adolescentes autores de ato infracional que estão internados ou em regime de privação de liberdade, ao direito civil, para avaliar a presença de danos psíquicos causados por algum fato traumatizante e analisar a incapacidade de exercer atos da vida civil, ou seja, de uma interdição mesmo, do direito penal, investigação de detentos, da sanidade mental, do direito do trabalho, avaliar se há nexo, causal entre possíveis danos psicológicos causados pelo ambiente do trabalho ou por acidentes ocorridos nesse local. Então tem toda essa investigação mais no campo judicial. Depois nós temos a psicologia do trabalho e das organizações.
onde os objetivos, né, mais comuns envolvem que eles sejam utilizados em seleção de pessoal e na avaliação de aspectos relacionados ao trabalho, como, por exemplo, satisfação com o trabalho. Também pode ser utilizado de forma individual ou coletiva. Depois nós temos a psicologia do esporte, onde os objetivos aí mais comuns da utilização dos instrumentos é que auxilia, né, na identificação de aspectos psicológicos de atletas, como controle emocional e competitividade, e pode ser aplicado, né, geralmente na forma individual e coletiva. No caso da psicologia do esporte, os psicólogos que trabalham dentro desse contexto podem utilizar os instrumentos, então, para conhecer aptidões, condutas, atitudes dos atletas, auxiliando para o seu aprimoramento profissional, né? Depois nós temos a psicologia social e comunitária, que tem como os objetivos mais comuns, né, do uso do instrumento, que eles auxiliam na identificação e prevenção de fenômenos sociais, tais como violência e abuso. A forma de aplicação mais usual também é individual e coletiva. Como é um contexto bem amplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. O psicólogo social pode utilizar os instrumentos em programas de inserção ocupacional para jovens desempregados, na avaliação de competência social de crianças que vivem em situação de risco, de vulnerabilidade. E os resultados dessas avaliações podem servir de embasamento no planejamento de programas de intervenção e políticas públicas. Então, olha que importante. Penúltimo contexto, a psicologia do trânsito, talvez uma das mais conhecidas depois da psicologia clínica, né? Por conta dos testes que a gente faz para tirar a carteira, mas ela também envolve ali algumas questões bem específicas. O objetivo mais comum, né, da utilização dos instrumentos é, de fato, de avaliar as condições psicológicas de candidatos a dirigir, pode ser feito de forma individual e coletiva, e é uma etapa preliminar obrigatória e eliminatória, inclusive, para complementar, né, a decisão de todos os candidatos que têm a obtenção da habilitação, assim como da renovação desse documento, no caso de motoristas que trabalham exercendo atividade remunerada, conduzindo veículos, e o objetivo é de analisar se esses candidatos apresentam condições psicológicas mínimas para dirigir, que ele não coloque ele mesmo ou outras pessoas em risco. E por último, nós temos o meu queridinho, né, que tem o meu coração, que é a nossa área de orientação profissional e de carreira. Dentro dessa área, o objetivo, de acordo com a tabela, mas eu vou comentar um pouco mais, é que os instrumentos, né, eles auxiliam na determinação de características individuais, como aptidões, interesses e personalidade, de modo a conhecer as compatibilidades entre as características e ambientes e funções ocupacionais. Pode ser feito de forma individual e coletiva. O que acontece, né? Primeiro, porque muitas pessoas procuram nós, psicólogos e orientadores profissionais, às vezes com a seguinte pergunta: você faz teste vocacional? Eles já procuram exatamente para avaliação, para o uso do instrumento. Talvez seja uma das únicas dessas 10 áreas onde, de fato, leigos, pessoas que não têm formação na nossa área, já procuram para a utilização dos instrumentos. Mas os instrumentos são apenas ferramentas utilizadas, eles não devem, não podem definir ali o que de fato vai acontecer no futuro profissional de alguém, porque foi utilizado o instrumento. Então, nós temos aplicação individual, por exemplo, na clínica, ou em escolas, ou em empresas. Também temos aplicações coletivas nesses mesmos contextos, né? Tem testes para todos esses formatos, mas não é só para definir qual é o nome da profissão, qual é a área que vai ser seguida ali, mas porque a carreira, principalmente no século XXI e agora, ela envolve várias tomadas de decisões, além de saber o nome de um curso ou além de uma profissão. Então, a utilização de instrumentos de personalidade, de interesses profissionais, de maturidade para poder fazer uma escolha, de habilidades de exploração, por exemplo, o quanto essa pessoa consegue explorar as informações que ela precisa para direcionar e caminhar ali na sua carreira profissional. Então, tem muitos testes, tem toda uma formação mesmo específica
necessária para que você consiga utilizar os instrumentos dentro deste contexto. Eu não vou me prolongar muito neste tema, porque vocês já sabem que eu vou falar bastante. Eu tenho alguns outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre orientação profissional e eu pretendo fazer um vídeo só sobre instrumentos e orientação profissional e vou deixar aqui também nessa mesma playlist. Pessoal, é isso. Cansei para gravar, primeiro que a gravidinha cansa mesmo, né, para gravar. Mas é muito gostoso falar sobre isso, só que tem muitos contextos diferentes, muitas possibilidades dentro deles. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Você usa testes psicológicos dentro do seu contexto? Me conta nos comentários. Qual é o contexto que você trabalha? É na psicologia clínica? É na hospitalar? É na neuropsicologia? Onde é o contexto que você atua e como você tem utilizado esses instrumentos? Quais instrumentos você tem mais utilizado? Você gostaria de comentar, de tirar dúvidas, enfim. Use o espaço aqui dos comentários para a gente construir a nossa comunidade entre nós profissionais da psicologia. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo mais informativo. Aproveita para se inscrever, vai ser um prazer ter você aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!